Nesse momento, talvez o Odair Hellmann, Eduardo Freeland, comissão técnica, enfim, estejam definindo realmente quem deve deixar o Atlético para a próxima temporada. Eu vou ser bem sincero com vocês que é uma barca que eu tô muito ansioso para que ela parta, e não por ódio dos jogadores, não por não aguentar ver esses jogadores mais com a camisa do Atlético, mas para começar realmente a montagem do elenco. Eu acho que a montagem desse elenco começa com algumas saídas que são mais do que necessárias. Apostas que não deram certo, jogadores sólidos e consolidados que a gente imaginava que teriam um papel muito mais importante no elenco, que também não funcionavam, não funcionaram como a gente imaginou. Então, assim, não tem um perfil muito bem definido. Se a gente for parar pra pensar, pega o perfil do Juliano, pega o perfil do Allan Kardec, que são jogadores muito mais, assim, com uma carreira muito mais pronta do que, por exemplo, um Abraão. Aí você tem o Tobias, que também já passou por futebol europeu, mas no Atlético não conseguiu render. Então, assim, não tem um padrão. O Atlético não tá tentando se livrar de um perfil específico de jogador. Mas o Atlético tá tentando se livrar de quem não deu conta. E desculpa, quem não dá conta na Série B não merece uma segunda chance na Série A. Tem muito jogador que poderia ter dado uma resposta muito melhor do que deu. Perdeu a chance com a camisa do Atlético. Perdeu a chance de se provar útil em um contexto que, obviamente, era mais acessível do que o Atlético estava acostumado, que é esse contexto de Série B, então não está pronto para dar um salto. Então essa peneira que o Atlético, assim, tá se preparando para fazer, ela precisa ser extremamente criteriosa. Destaque de Série B não necessariamente é destaque de Série A. Ainda mais falando de jogadores que não renderam numa Série B. E assim, alguns eu lamento. Porque eu acho que tem algumas características importantes. Como, por exemplo, o Lucas Velez, um zagueiro com boa construção, um zagueiro rápido, um zagueiro que eu acho que merecia até ser tratado de outra maneira. Eu lamento, por exemplo, o que se tornou o Fernando pós-lesão. Eu lamento o Juliano não ter conseguido jogar o quanto que eu imaginava que ele poderia ter nos ajudado ao longo da temporada. Eu lamento de verdade, não é da boca pra fora. Mas, assim, não tem muito mais o que fazer. Se o Atlético for apostar no desenvolvimento, na evolução, são dos garotos da base, não nesse perfil de jogador. Não nesse perfil de atleta que tem muito mais como salvar. E aí eu acho que tem alguns recados dentro dessa história como um todo. Primeiro, você vai errar no mercado da bola, é natural que você erre. É natural que não dê para acertar todas as contratações, é natural que não dê pra gente buscar todos os nomes, pô, entregando um nível de atuação muito alto. Eu acho muito importante a gente saber isso no momento que o Atlético se aproxima de mais um mercado e as movimentações já começam e tudo mais. Isso aí precisa ser muito bem tratado, porque quando uma aposta dá errado, a gente precisa, e toda contratação é uma aposta, a gente precisa reagir rápido. O Atlético reagiu rápido às contratações e apostas que não deram certo nessa temporada. Deu tudo certo no final do ano. O Atlético fez o que deveria ter feito em 2024. E em 2024 tem gente também investiu, a gente também acreditou. Mas o futebol brasileiro ele tem um time muito curto. E se você não tenta corrigir uma rota o mais rápido possível, você vai ser punido. E assim, não acredito que seja uma correção de rota nesse momento. É uma constatação de rota. É uma constatação de uma rota que não deu certo. É uma constatação de uma rota que não funcionou. Então, pra mim, acho que a gente já sabe basicamente quem fica, quem sai desse elenco do Atlético há muito tempo. E o Odaí foi muito importante pra botar esses pingos nos is. O Odaí, ele chega e ele deixa muito claro com quem ele quer contar e com quem ele não quer contar. E não tem nhenhenhê. Óbvio que um jogador entra no jogo X, outro jogador entra no jogo Y, outro jogador ele valoriza pelo fato de ser um líder no elenco. Mas o Odaí, ele definiu muito bem dentro do grupo do Atlético quem seriam os jogadores que ele utilizaria nessa reta final de temporada e quem já poderia se, se contentando que não seria uma peça do elenco do treinador. E eu vou ser sincero com vocês, o Odair faz cobranças fortes pra a gente ter um salto no elenco pra temporada que vem.
Então, muitos jogadores que hoje talvez a gente bote num patamar de jogador de Série A, jogador utilizável, na temporada que vem a gente pode ver um jogador melhor chegando e esse jogador precisando se provar, esse jogador tendo uma concorrência acima da média. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Eu não tenho dúvidas. Então o Atlético ele precisa ser muito certeiro, cara. O Atlético precisa ser muito, muito, muito certeiro. Não dá pra ficar dando mais chance pra quem não vai corresponder, sabe? Eu acho que essas chances já aconteceram. E, cara, montagem de elenco é criteriosa, porque muito fala, né? Quando você tem um jogador ruim no elenco, o pior problema é que esse cara em algum momento vai ter que jogar. E é por aí. A gente não pode dar chance pro azar. Mas também tem muito jogador que é contestado que o torcedor tem que entender que tem contrato. E se o jogador tem contrato e se o jogador não tem proposta, esse jogador provavelmente vai ficar no clube. Como é o caso do Léo Pelé. O Léo Pelé, pra mim, é um exemplo muito claro de um jogador que a torcida não suporta. O Léo Pelé, pra mim, é um exemplo muito claro de um jogador que a torcida tá quase na base do ódio ali. Mas não tem o que fazer em relação ao Léo Pelé. O Léo Pelé tem contrato. O Léo Pelé é um jogador que ou a gente bota pra jogar ou a gente deixa escanteado se a gente realmente não entender que ele pode nos ajudar. Então acho que o torcedor ele também precisa ter esse entendimento de que existem casos e casos. Acho que o Léo pode até nos ajudar, talvez em um novo clima, talvez com uma concorrência melhor, que tire a importância dele da zaga. Porque, por exemplo, o Arthur Dias bota o Léo Pelé no lugar dele, que é no banco de reservas. Quem sabe no banco não pode nos ajudar. E aí também tem um jogador que vai passar por uma. Dois jogadores que eu acho que vão passar por uma avaliação importante, que é Renan Peixoto e o Patrick. Eu ficaria com o Renan Peixoto. Mas ficar com o jogador não significa que ele seria um protagonista da minha equipe. Ficar com o jogador não significa que ele seria um jogador que eu botaria ele ali numa posição de intocável. Não é isso. Eu ficaria com o Renan Peixoto no sentido de botar ele ali como uma terceira possibilidade de atacante. Obviamente, o primeiro é Viveiros, traria um reserva, e aí a gente teria o Renan. E a partir disso, a gente ia e a partir disso a gente ia administrando ali um pouquinho mais, sabe? E a partir disso a gente ia buscando alternativas para reforçar o elenco. Mas acho que o Renan, ele mostrou uma versatilidade, uma capacidade de finalização muito grande para ser uma peça útil ao longo da temporada. E sobre o Patrick, eu gosto muito do Patrick, cara. Pra mim é um líder, pra mim é um jogador acima da média tecnicamente. Fisicamente, concordo que não pode entregar o que a gente espera, mas eu acho um jogador muito útil, assim. Acho um jogador que a gente deveria também tirar ele desse protagonismo, dessa posição de ser um dos jogadores mais utilizados, mas se dedicou muito, honrou muito a camisa e acho que a gente deveria ter um cuidado pra escolher quem veste a camisa desse clube de maneira verdade, assim. Acho que o Patrick é um desses jogadores. Valeu, pessoal. Tamo junto, forte abraço. É nóis!